a proteção da vegetação, que é o principal objetivo, né? Combater o desmatamento sobre as áreas florestais. E, e a, tô nem entendendo a palavra direitinho. Onde é? Conservação e reabilitação. Sim. E deve ser protegida a vegetação como a fauna. Aí a gente vê que a reserva legal, ela está... Tá me ouvindo, professor? Estou te ouvindo. Certo. Só não estou É, vendo. aí, Estou ouvindo. Fica à então, vontade aí. aí eu destaquei algo que a reserva legal está incluso dentro, que é a Amazônia Legal, que ela, ela reúne 9 estados, dentre eles o Maranhão, né? E, e lá concentra 55,9% da população indígena, entendeu? E aí, reserva legal também é um uso sustentável dos recursos naturais, ou seja, o manejo florestal sustentável, que é um modelo que permite a exploração racional com técnicas de mínimo impacto ambiental sobre os elementos da natureza. Uma floresta manejada continuará oferecendo suas riquezas para gerações futuras, pois a madeira e seus outros produtos são recursos renováveis. Só isso, professor. Ótimo, Jefferson. Você falou algo interessante, né, sobre a floresta amazônica, que Uhum. está dentro do estado do Maranhão, né? Pega um pedacinho, acho que é mais perto de Santo Inês, né? A Ceilândia. Isso, Bem interessante, exatamente. né? Quando eu fui a Exatamente. Ceilândia, a gente já sente, né, o clima já da floresta amazônica. Bem É, interessante. e, e, é, e é bastante, né? No Maranhão é 79%, eu estive pesquisando aqui. É uma porcentagem grande, né, do Grande, nosso né? estado. Pois é, continuando aí, não sei quem é o próximo do grupo. Elcimária. Sou Certo. eu, Simária. Então, Elcimária, você já ganhou o bebê? já, professor, hoje eu estou com 23 dias, espero que a neném colabore e está aqui no peito. Maravilha, vai colaborar. Então, Senão a vamos lá. gente entende, né? Verdade, professor, eu não estou tendo tempo de concentrar, de estudar quase nada, Pois entendeu? é, eu Mas até vou... te procurei no grupo, né? Só que eu não. Até falei com a Ana Paula, pensando que era você. Eu tinha lá um Vicente Bebê. Ai, esse celular tá até difícil eu pegar, eu tirei esse tempinho, espero que dê certo. Então, vamos lá. Professor, Sim, eu vou sim. falar um pouquinho sobre o SICAR, sobre o sistema eletrônico, cadastrar e controlar informações e promover o planejamento. Então, alguns objetivos do SICAR são cadastrar e controlar as informações dos imóveis rurais, referente ao seu perímetro e localização aos remanescentes de vegetação nativa às áreas, e promover o planejamento ambiental e econômico do uso do solo e conservação ambiental no território nacional. E o conceito do SICAR é que ele é um sistema eletrônico de abrangência nacional e operado pelo Ministério do Meio Ambiente, que disponibiliza imagens de satélite de alta resolução, que são a base para os proprietários localizarem e registrarem seu imóvel. Então, só isso um pouco dos 3 tópicos que a gente tirou um pouco. Agora eu vou deixar o próximo passar e comentar mais um pouco, tá ok? Tudo bem. Então, tá. Sim, professora. Eu vou falar sobre o desmatamento. Sim, eu não vejo o rosto de ninguém, né? Nem da Antônia, que toda hora tá na ativa aí. Botei Tô agora. entendendo. Ah, tá. Pronto? Pronto. O feito é: o desmatamento é o processo de desaparecimento completo e permanente de florestas, atualmente causado suas maior parte por atividades humanas. A exploração é um fenômeno recente e há evidências de que, em tempos pré-históricos, ele já estava em andamento em vários locais do mundo.
As causas desse desmatamento, bom, existem N causas, existem várias causas, né, professora? As principais causas diretas em si, a abertura de áreas para a agricultura, pastoreio, habitações e o uso da madeira como combustível e como material de construções, habitações e outros bens de consumo. Mas as causas localizadas variam bastante de região para região. Oi. Gabriela, fecha o áudio, por favor, que eu não estou conseguindo nem clicar aqui para fechar. O desmatamento possui uma série de consequências que não se resume apenas no ambiente natural, mas também a vida dos seres humanos. As florestas impedem a erosão e desertificação do solo, reciclam o gás carbônico e auxiliam na harmonização climática, especialmente no regime de chuvas. Então, algumas consequências são perda de biodiversidade, perda de serviços ambientais e aquecimento global e etc. Como evitar? Algumas formas de evitar esse desmatamento com as políticas de fiscalização, controle devem ser efetivas. Cobranças dos impostos a fim de evitar a especulação fundiária. Expansão moratória de soja para o cerrado, fechamento do mercado de carne, procedência ilegal, ou seja, provinda de áreas devastadas. Só um pouco de algumas formas de evitar, professora. Sim. Porque existem mais. Uhum. Maravilha. Muito bem. isso. Agora eu passo para a Tatiane. Bom dia, professora. Bom dia, Tatiane. Eu fiquei com a parte da WWF, aí foi dividido em 3 partes, que foi organização, objetivo e ecossistema. Vou falar um pouco agora sobre a organização. A WWF no Brasil é uma organização da sociedade civil brasileira, de natureza não governamental e constituída como uma associação civil, sem fins lucrativos, que trabalha para mudar a atual trajetória de degradação ambiental e prover um futuro onde sociedade e natureza vivem em harmonia. Deu para entender, professora? Deu, sim. WWF é aquele do ursinho, né? Do panda, né? Isso. Agora eu vou falar sobre o objetivo. O objetivo é desenvolver medidas que defendem a prevenção da natureza. Ela visa, portanto, conservar, investigar e recuperar o meio ambiente em qualquer parte do planeta. Esse é o objetivo. Foi um pouco resumido, professora, por causa do tempo. Sim. Agora eu vou falar sobre o ecossistema. O conceito da WWF no desmatamento desmatamento e degradação líquido zero prevê que o ecossistema primário ou em bom estado de conservação não deve ser desmatado ou convertidas para dar lugar a atividades do agronegócio. Essa aí foi as 3 partes que foi dividida da WWF. Foi um pouco resumida por causa do tempo, professora. Essa foi minha parte. Ótimo, Tatiana. Vamos só ressaltar aqui que você falou, bem interessante. Não pode ser devastada, né? Essa ONG, né? A WWF, ela, como é uma ONG da sociedade civil, né? Uma organização não governamental, ela visa justamente isso, né? Preservar o meio ambiente. E aí, como você falou, né? Para não dar espaço ao agronegócio. O que é o agronegócio? O Maranhão e o Piauí, ele cresce muito, né? A questão da soja, né? Da plantação de soja. Ali mesmo, perto de Afonso Cunha, de Chapadinha, aí vai até lá no sul do Maranhão, em Balsas, né? Aqui no Balsas, né? Também aqui no Piauí. Então é bem interessante, porque essas ONGs, elas pensam, né, também na preservação do meio ambiente, né? Diferente
do grande agricultor que está pensando apenas em expandir o grande negócio, né? Por isso É a verdade. importância, né, desse código florestal, né? Aqui, como foi falado também, né, a respeito do SICAR, né, que é o cadastro para controlar essas informações, né, acerca das propriedades rurais, né, dentro, né, dessas áreas de florestas, né, dessas áreas, como o Jefferson falou, né, de reserva legal, né, e aí também áreas, né, de preservação permanente, tá? Então, eu acho que deu para a gente entender muito bem. Agora a gente vai para o próximo grupo, do Marcos, que também é falando sobre o Código Florestal. Então, um vai complementar o outro, tá? E aí, vamos lá para o Marcos. O João, Camila. Deixa eu minimizar aqui para não ficar bagunçado. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui o tempo. Podemos? Marcos. Sim. Olá, bom dia mais uma vez, professor e os demais do grupo. Bom dia. Então, essa é a nossa parte, né, do conteúdo nos repassado, que é o novo Código Florestal, certo? Então, esse novo Código Florestal é a lei de proteção à floresta nativa, né? É a lei, a legislação determinando as formas de proteger e também orientando como deve ser usado de forma legal ao homem, né? Porque precisamos dos recursos naturais para que possamos sobreviver diante da situação, né? E, assim, esse código, essa lei, desculpa, a lei 12.000, já falado pelo grupo anterior, a lei 12.651, né, barra 2012, é uma lei até recente, né? Não tem tanto tempo aí de permanência aí, né, no sistema. Porém, ela é super importante, né, a questão da regularização e manejo do meio ambiente, certo? Então, esses códigos, ele determina essas áreas de preservação permanente, que são as APPs, certo? Que elas denominam alguns tipos, por exemplo, o cursos de água, as nascentes, chapadas, topo de morros, certo? E, inclusive, tem uma foto aí do ladinho que ilustra uma nascente, né, inclusive aqui do município, que dá uma importância quando você chega lá, de ver a coisa fluir, ver a nascente fluindo ali da terra, e aí a vontade realmente é de fazer algo para proteger, né? Dar aquela sede de trabalhar em prol de que não acabe, não deixe de existir uma fonte, né, como essa daí, né? Uma fonte rica. Então, voltando, esses cursos de água, né, eles são preservados com os artigos que compõem essa lei. É o caso dos rios, né, é o caso dos lagos e também das nascentes, certo? Então, o meio ambiente, ele tem uma função importante, aliás, duas funções importantíssimas, que é o básico, né, duas funções básicas, e esse código, ele prevê, né, os impactos a essas funções, que uma das funções é a fonte. A fonte, ela está de frente no que diz respeito à produção dos recursos naturais ao homem, né, daquilo que o homem precisa para a sua sobrevivência no meio ambiente. Então, essa função do meio ambiente, a fonte, ela se encarrega disso. E temos outra segunda função, que é a fossa, né, que ela absorve os resíduos gerados pelo homem, né? Ela que sofre, né, para tentar proteger o meio ambiente em si, né, dos impactos que o homem causa, certo? E assim, essa situação é a que vem mais nos prejudicando, porque mesmo com essa função que o meio ambiente tem na proteção desses impactos, né, de absorver esse comportamento supressão, né, do homem,
a gente ainda sente, né? Então, dá para ver o quanto o homem está prejudicando a cada dia o meio ambiente, né? O sistema que precisamos para a nossa sobrevivência, né? Nós temos aí em cima os recursos naturais, né? Bem definido aí no Código da Lei, é a forma de usar, né? Que os recursos naturais é aquilo que o homem precisa, né? Para sobreviver, né? A gente pode citar, por exemplo, a água, o oxigênio, o solo, a energia oriunda do sol, né, os alimentos, a floresta, dentre outros. Então, são essas as importâncias que a lei prevê no ato de conservar e também de proteger, né? Isso cabe a cada um de nós, né, cidadãos, de conhecimentos, e também está levando a essas situações aos demais, na importância da proteção e também da conservação do que nós temos, do que Deus nos concedeu, né, para que nós possamos sobreviver com qualidade. Porque é isso, o meio ambiente nos fornece qualidade de vida, certo? Então, professor, eu peço que você passe o próximo mapa, por favor. Sim, um detalhe, né, que falando aí das áreas das APP, né, e foi citado algumas matas ciliares, como o grupo anterior citou, e esse nome ciliares, a professora também mencionou que são matas, são a floresta que fica em torno das fontes, das nascentes, dos rios, né, e o nome ciliar, esse nome me chama ciliar, né, vem mata ciliar, isso me chamou a atenção. Né? E daí, não sei se todos sabem, porém eu vou comunicar, que o nome mata ciliar, isso se deu pelo fato da importância que tem essa floresta aos redores dos rios, né, nos cursos dos rios, ao entorno dos lagos e lagoas, são tão importantes quanto ao nosso cílio, quanto aos cílios dos nossos olhos, né? Eu não sei se é verdade, mas eu ouvi dizer que sem os cílios a gente não consegue dormir. Então, é uma comparação até viável, porque sem as florestas, sem essas matas nativas, nós não teremos esse rio, a existência do rio, ou do lago, ou da lagoa, né? Enfim. Então, é extremamente importante a conservação dessa floresta, né? E que o homem ainda faz mau uso, né, no sistema aí de plantio, de produção de áreas de pastos, e quer aproveitar o máximo pensando na economia, né? Porém, ele não pensa no prejuízo, né, que a não existência de uma nascente ou de um lago, uma lagoa, etc. Então, é isso. No próximo mapa, professora, desculpa, o outro mapa, esse vai ficar para o meu parceiro Daniel, né? E Maravilha. assim também, eu peço desculpa, eu entrei aqui um pouco empolgado, não apresentei o grupo, mas eu vou apresentar no momento. Tendo em vista o tempo que é pouco, né, professora? Enfim, nós somos do polo aqui de Curralinhos, vou voltar ao início, né? Somos do polo de Curralinhos, da turma D, né? Eu sou o Marcos Luiz, tem os colegas do grupo, que são a Joana, a Isamilde, a Jaqueline, o Daniel e a Francisca. Né? E eu estarei apresentando esse trabalho juntamente com o Daniel, certo? Então, professor, a minha outra parte é áreas consolidadas, dimensão de APP, por favor. Isso. Então, valeu, minha querida. Então, assim, é o seguinte, e o código, ele determina, o que o grupo já falou, essas áreas, né? Áreas de preservação, áreas que devem ser preservadas para que possamos se manter, né, a sobreviver aqui na Terra. Precisamos do meio ambiente. É um parceiro de extrema importância, certo? Sem ele não há possibilidades de vida. E nós temos aí a área consolidada, dimensão de APP. Essa área, né, elas são áreas ocupadas por proprietários, possuidores ou arrendatário, certo? Então, são áreas que habitam pessoas, que pessoas fazem manejo
do meio ambiente, plantam, né, faz as queimadas, enfim, eles trabalham na terra, no solo, melhor dizendo, certo? E essas áreas, elas devem ter a localização, né, que são as fontes, né, os cursos de água, os lagos e lagoas, né, chapadas, e, inclusive os rios, né? Inclusive nós temos duas fotos aí que ilustram os rios, duas situações que nós temos de rios, que é o rio perene e o rio intermitente, né? O rio perene é o rio que ele corre a água, né, no seu curso, durante todo o ano ele tem água. Porém, o rio intermitente é esse rio que se encontra seco e que deve ser preservado também, né, que é um rio que ele vai estar, a um determinado período do ano, ele vai secar, ou em outra região ele vai congelar, né, ou seja, ele não vai ter água é o ano todo, certo? E, assim, esses rios, o novo Código Brasileiro, ele traz uma denominação, uma ordem a ser cumprida em relação aos rios, né, que alguém já falou do grupo anterior e eu vou complementar a fala, de que eles devem manter, né, o proprietário ou o possuidor deve manter uma área, né, uma margem nativa, preservada, que não deve ser mexida, né, para que ele possa manter a existência dessa água, né, desse rio, ou um riacho, ou um açude, né, muitos chamam açude, outros lagos, lagoas, enfim. Essa área nos rios, ela é denominada da seguinte forma: um rio com a largura, né, de 10 metros, necessariamente, no mínimo, a margem dele deve ser de 30 metros, né, de 30 metros de área de vegetação conservada, protegida. E, à medida que o rio vai se alargando, essa área também vai se alargando. Ela varia de 30 metros a 500 metros. Por exemplo, um rio com 600 metros de largura, ele vai, necessariamente, o proprietário, ele vai manter a faixa marginal de 500 metros, somando 1 quilômetro de mata nos dois lados do rio, no curso do rio, certo? Então, isso obrigatoriamente mantido pela lei, certo? Não é diferente lagos e lagoas. Os lagos, em zonas urbanas, necessariamente ser mantida uma faixa marginal de 50 metros, certo? E nas áreas rurais, né, ela deve ser mantida 100 metros de mata nativa em torno da fonte, né, do lago ou da lagoa. E, assim, bem mais conservado, preservado, deve ser nas áreas de chapada, topos de morros, e etc. Bordas de tabuleiros, enfim. Por quê? Certamente porque o lençol freático ele vai mais, seja mais profundo, né? E então o código determina que essas áreas, né, na qual citei, elas devem manter o seu habitat natural, ou seja, toda a floresta ela deve ser mantida naturalmente, que não seja manejada, né? Não seja desmatada, de forma alguma, porque pode deixar de existir a qualquer momento uma fonte, né, da natureza, ela pode deixar de existir pelo fato de não ter sido preservada. E o código ele prevê essa situação, certo? Porém, em alguns momentos o homem não obedece. Eu particularmente eu tenho conhecimento de lagos que hoje você chega lá, está simplesmente o lugar, né? Que já foi lá, hoje já não tem mais. Enfim, isso é triste, porque isso prejudica o nosso meio, certo? E essas áreas, elas são determinadas, ela tem o seu tamanho determinado de acordo com a hectare, com o tamanho da propriedade. Por exemplo, no caso de lagos e lagoas, uma propriedade com menos de 20 hectares, ela vai para 50 metros da margem em torno de si, em torno do lago ou da lagoa. E essas áreas elas devem ser demarcadas e
provavelmente elas são fiscalizadas por instituições competentes, certo? Essas áreas, além dessa área consolidada de dimensão, nós temos a área de reserva legal, como foi falado aí no finalzinho do grupo anterior, né? Que esses proprietários eles devem preservar todos os recursos nessa área de reserva legal, né? Que são a área que vai determinar o oxigênio, a proteção da fauna, da flora, né? E outros recursos que a propriedade tem. E o proprietário deve se policiar diante das penalidades que traz o código, mantendo a descrição da sua propriedade no cadastro, no CAR, né, que é o Cadastro Ambiental Rural. Ele deve manter esse cadastro para descrever essas áreas de preservação, né, e também ele deve aquisitar, no momento que ele for fazer o uso, ele deve aquisitar uma cota, né, que é no CRAR, que é a cota de reserva ambiental. Porque essa cota? A cota é uma autorização, né, na qual ele vai ter, né, pela instituição, eu creio que o Ministério da Agricultura e outros, né, outras entidades competentes, né, ele vai estar fazendo a aquisição desse documento, da cota de reserva ambiental, para que ele possa fazer uso, né? E nesse documento ele vai estar assinando um termo, o TC, um termo de compromisso, para que ele possa repor, né, o que ele usou e ele poder usar de forma sustentável o recurso, certo? Então, professora, eu acho que Marcos, eu já ia falar aqui. Já está com 15 minutos. Se tiver mais alguém para falar, infelizmente vai atrapalhar todo o andamento. E aí, né? Pronto. Como é que a gente faz? Daniel, volta passa para o Daniel, então, professor. Obrigado pela atenção. Tá, então eu vou. Como é que a gente faz? Porque já são 15 minutos. Já ultrapassou 5. Daniel, 3 minutos dá para falar, Daniel? Dá, e eu vou praticamente complementar a fala do grupo passado. Uhum. Cadê você? Oi? Ah, tá aí. Não estava te achando aqui. Certo. Então vamos lá. Deixa eu só falar aqui rapidinho. Tem umas 5 pessoas no grupo reclamando do áudio, que não está ouvindo. Em relação ao áudio de todo mundo ou só o meu áudio? Como é que está sendo aí? Porque talvez seja a sua internet, né? E talvez seja o áudio do colega, né? Que tá eu acho que deve ter internet. O áudio para mim está super legal. Não, o áudio para mim está normal, professora. Tá. Porque eu até coloquei lá. Eu falei, professora, então sobe um pouquinho para o próximo mapa, professora, que é o Daniel. Tá, então eu vou fazer assim, ó. Infelizmente. Tem 3 minutos para ele aí. Oi? Vai, Daniel, começa. 3 minutinhos para você, Daniel. Bom dia. Bom dia. Eu vou falar aqui um pouco sobre a reserva legal. Como foi falado no grupo passado, é uma área no interior de um sítio, ou de uma propriedade com finalidade de proteção à vegetação. Na Amazônia, esses tamanhos aí podem variar, só que alguns casos chega até 80%, só que como a nossa região aqui é no Nordeste, que não tem essa questão de Amazônia, assim, só mesmo assim no lado oeste do Maranhão, a área chega a 20%, que a gente tem que ter aquela finalidade de proteger no interior do sítio ou da propriedade. Só que a gente pode também utilizar dessa mata que a gente dessa mata nativa que a gente do sítio, pode usar os recursos naturais desde que seja de uma forma sustentável e também utilizar as ferramentas certas aqui, antigamente até hoje
mas teve um tempo aí que essa madeira tirada para levar para cerâmica, levava muita madeira, assim, por conta das roças, e sobra madeira aí. O pessoal do interior tem um costume de vender para cerâmica. Aí teve um tempo que fizeram de uma maneira sustentável. Pegaram o coco babaçu, porque todo ano tem um coco. Aí utilizaram o coco para gerar, para levar para a cerâmica para poder utilizar o coco babaçu, já que é uma forma sustentável e que se renova a cada ano. Aí tem o sistema de áreas de uso restrito, que ela é muito utilizada lá no Pantanal, onde o homem convive. Não vou me aprofundar muito nesse assunto, não, porque é um pouco longo. Mas eu queria me aprofundar mais. Então, vendo aí, você gosta de falar mesmo. Aí, essa área de uso restrito, a gente pode utilizar ela em os recursos dela, só que com restrições. Isso faz parte da reserva legal, por conta que não tem como o homem viver perto de uma floresta, de uma reserva, principalmente no interior, e não utilizar recursos dela. Só que tem que utilizar de uma forma sustentável. Então é isso, professor. Não vou me aprofundar muito, não, porque eu vou falar e a aula acaba. Pronto, Daniel, maravilha. Mas entendemos muito bem, tá? Que pena que o tempo é curto, E essa né? foto aí é de uma planta, de uma árvore muito nativa aqui da região, que é um pé de sapucaia. Sapucaia. Essa imagem aí da árvore aí. Aham. Daí de Porralinhos, né? Todas essas fotos, né, que vocês pegaram. Essa também da nascente, né, Marcos? Daí da região. Também. Certo. Quem não conhece Curralinhos, né? Já é bem parecido com o clima do Maranhão, né? Qual é a outra cidade do Maranhão que já é próxima? Aliás, Maranhão não. Tô doida. Nazária, né? Que é próxima. Nazária, Miguel Leão, Monsenhor Gil, fica tudo nas proximidades. Professor, nosso tempo acabou, eu sei disso. Acabou e agora é minha vez. Enquanto você põe outro mapa, eu vou dar um exemplo que eu vivenciei. Então, só um minutinho. Só falta 4 minutos. Rapidão. Só um minutinho. De uma situação de reserva legal. Rapidão. Foi no Pará. Quando eu fui no Pará, meu primo foi tirar óleo de copaíba, né? E ele perfurou a árvore, né? E retirou o óleo, né, natural lá no Pará. Daí ele usou um tampo, né, de madeira para tampar esse furo da árvore. E, consequentemente, se ele usar novamente, ele lá de tampar. É legal, foi feito lá na área de preservação. Legal. Assim, eu gostei e por isso eu estou colocando esse tempo. Isso é tudo. Eu achei bem interessante, né? O óleo de copaíba, né? Que é usado para dor, né? O pessoal, minha avó mesmo usa muito. E a sua fala, né? Anti-inflamatório, né? A respeito dos cílios, né? A alusão que você fez dos cílios, dos nossos olhos, né? Com a mata ciliar. E realmente é isso, né? Ajuda a preservar, né? Essa história que a gente não consegue falar, mas não vai dar tempo, já era. Olha, vamos fazer assim. Tem outros grupos, tá? Aí quando a gente retornar pro almoço, aí apresentam, certo? Como a gente começou atrasado, devido à minha falha aqui, aí a gente retorna 1h10, tá? No horário naquele intervalo maior de 1 hora, tá? De acordo com o andamento, a gente vai ver se a gente dá 1 hora ou se a gente pega direto, né? Eu sei que é cansativo para todo mundo, mas eu acho que vai ser necessário ou fazer isso ou utilizar pelo menos uns minutos a mais no final, né? Porque muitos de vocês querem falar e a gente, né, revisa um pouco da disciplina lá no final, que é importante também, tá?
Que pena que é corrido, né? Mas é isso. Vamos lá. 20 minutos, tá? Perde ponto, tá? Quem fala demais. Tô brincando, Marcos. Então vamos lá, né? As áreas de preservação permanente, né? Os topos de morro. Aquela imagem que eu mostrei aqui quando o Marcos falou, né? Das chapadas, os topos de morro, né? São áreas também que devem ser preservadas, né? Quando eu fui fazer um trabalho lá aqui no município de Piauí sobre energia eólica, aí eu via que tinha algumas torres implantadas numa parte do terreno e outra torre próxima às chapadas e os morros que não tinha nada, né? Porque justamente era uma área também de preservação. Era um APP, né? Que é a APP da Chapada do Araripe, né? Então tem que observar bem quem vai trabalhar, né? Quem vai construir, ou um pequeno produtor rural, né? Onde é que vai ser construído. Não é igual antes, né? Como o Daniel falou, muitos, né, que moram ali próximo, vai usufruir, né, de forma, né, sustentável, usufruir daqueles recursos naturais, né? Mas aí com a lei, né, muita coisa mudou, né? Às vezes um pequeno agricultor, ele nem sabe que está cometendo ali uma infração, né, ao desmatar ali próximo ao rio, né? Tem que ter essa distância, né, citada pelo Marcos, né? Ali até o leito do rio, essa distância é preservada, né? Mas muitos, né, não acontece dessa forma, né? E achei interessante vocês falarem também dos rios, né, intermitentes e dos rios perenes. É uma linguagem mais, né, que vocês já deu para ver que vocês foram atrás, né, buscaram, pesquisaram, né? Então foi bem explicado mesmo o trabalho, tá? E agora a gente vai para o almoço, né? Tá faltando 10 para meio-dia, né? Era de 1 hora, mas cerca de 1h10 a gente retorna porque foi com atraso aqui, tá bom? 1h10 ou 1 hora, você se sabe. Se quiser falar primeiro lá no grupo, retorna. A gente retorna, tá bom? Então a gente retorna mais tarde e quem não conseguiu falar agora, né, devido ao tempo, a gente tenta ter na parte da tarde, certo? Então a gente vai retornar com o trabalho da Amanda, que a internet dela, com fé em Deus, vai estar boa. Depois a gente vai para o trabalho da Maria Jesus, tá? Eu digo só o nome, tá? Mas é do grupo. E depois a gente vai para os outros trabalhos, certo? Então, vamos lá. Bom almoço a todos. E